Olá, cirurgião dentista, seja muito bem-vindo ao Dentista Rico. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que é muito polêmico. Muitos dentistas me mandam perguntas, principalmente sobre a precificação. Qual é a precificação que eu coloco nos meus procedimentos? Como mensurar a precificação correta, com a lucratividade certa dentro dos negócios, dentro das clínicas odontológicas? Pois é, recentemente nós fizemos um questionário com alguns dentistas que participam da comunidade Dentista Rico. Pasmem, gente, mais de 80% dos dentistas desejam e almejam melhorar a precificação nos seus serviços que eles prestam dentro dos negócios. Vocês sabem que dentro de cada consultório odontológico, de cada negócio, a gente tem algumas peculiaridades, algumas características que são muito intrínsecas a cada cirurgião dentista. Então a gente vê que quando o dentista gestor é implantodontista, por exemplo, aquela clínica ela tende a vender mais, oferecer mais tratamentos de reabilitação, de protocolo, ao passo que quando a gente tem uma clínica odontológica com um gestor que é um ortodontista, por exemplo, a gente vai perceber que a maior parte dos tratamentos que essa clínica fecha, que ela vende para os seus clientes, para os seus pacientes, são tratamentos de ortodontia, os famosos alinhadores, que hoje está muito na moda, os aparelhos ortodônticos. Então, cada especialidade, ela tem um cálculo de custo específico, né? Então, vamos falar um exemplo aí prático, gente. Quando a gente vai fazer o cálculo, por exemplo, de algumas próteses, o próprio protocolo, a gente tem aí envolvido uma série de fornecedores, entre eles a nossa dental, o laboratório de prótese. Você já parou para pensar, dentista, que cada venda que você faz, cada tratamento que você fecha, você precisa emitir um recibo da sua pessoa física ou, se você tem uma empresa aberta, você tem que emitir uma nota fiscal da sua empresa. Para quê? Para entregar ao seu paciente como forma de comprovante do pagamento, como uma forma tributária, até do seu paciente poder utilizar o recibo como na declaração de imposto de renda, por exemplo. Então, convido vocês agora a gente refletir um pouco sobre a precificação de cada especialidade que a gente tem aí e a gente considerar assim todas as nuances que estão envolvidas na precificação de um serviço odontológico. Vale lembrar que o serviço odontológico, ele é um serviço misto. Por quê? Porque ele envolve tanto a mão de obra, o dentista que executa, o dentista especialista, como uma parte de material, laboratório, resina, materiais descartáveis que você usa de sugador, luva, gaze, enfim. Tudo isso você, dentista, deve considerar quando for fazer o cálculo da precificação dos procedimentos. Tá? Um dos procedimentos que todas as clínicas executam, né? E que, de certa forma, é um dos procedimentos mais simples da gente poder calcular a precificação, são os procedimentos de periodontia. Por quê? Porque os procedimentos de periodontia, eles não envolvem tantos fatores como repetição de prótese, como laboratório. Ele é basicamente o serviço que o especialista presta, a taxa da nota fiscal ou do recibo e a taxa do cartão de crédito ou cartão de débito. Por quê? Porque hoje é uma forma de pagamento muito utilizada. Então, quando você, dentista gestor, for fazer o cálculo da precificação de uma profilaxia, por exemplo, você tem que considerar o valor que você remunera o periodontista que executa o procedimento ou mesmo a sua hora clínica, dentista que executa a limpeza aí no seu paciente. E mais, quanto tempo que você leva para fazer esse procedimento? Você já parou para pensar que uma profilaxia pode ser que você fale que você demore aí 30 minutos? E tem clínicas odontológicas que elas demoram um pouco mais, demoram uma hora e meia. Por quê? Porque dentro desse procedimento, o dentista vai fazer a limpeza, ele vai sentar com o paciente no escritório, vai explicar a situação bucal, como é que ficou, quanto tempo que o paciente precisa retornar para fazer uma próxima limpeza para poder manter a higiene bucal. Pode ser que o dentista entregue um kit de higiene, enfim. Esse tempo que você vai usar
da sua estrutura vai variar de uma clínica para outra e sim, você deve considerar no cálculo da profilaxia. E aí que entra um fator muito importante, que é o cálculo do custo hora da clínica. Nossa, Cíntia, eu não tinha parado para pensar. Pois é, todo procedimento ele vai ser executado dentro de uma estrutura. E essa estrutura odontológica a gente paga o aluguel, a gente paga a estrutura de luz, o Wi-Fi, os impostos. Então, todos esses custos que a gente chama aí custos invisíveis, eles são considerados no cálculo, na precificação do procedimento. Vamos falar um outro exemplo aí muito comum. Eu conheço muitas clínicas que convidam dentistas, colegas especialistas para fazer um procedimento dentro do consultório odontológico. Então, muitas clínicas, gestores, por exemplo, não faz aí um tratamento de canal, um tratamento de endodontia. E aí o dentista gestor, ele convida um especialista para fazer esse procedimento dentro da estrutura dele. O que acontece? Eles combinam uma forma de remuneração. Então, quando a gente tem um dentista especialista que vem de fora, ele pode receber esse valor por procedimento e a gente vai considerar no cálculo da precificação. Então, vamos falar um exemplo aí da endodontia. No caso dessa endodontia, o que vai compor essa precificação do procedimento? Eu, como gestora de uma clínica odontológica, convido esse endodontista e vou considerar no meu cálculo de precificação os impostos que eu vou recolher da minha emissão de nota fiscal, a taxa do cartão de crédito. Na clínica que eu atuo, por exemplo, a gente divide muitos tratamentos, a gente divide até 12 parcelas no cartão de crédito. Então, a taxa que eu vou considerar é aquela taxa de 12 parcelas. Outro fator que vai compor a precificação do procedimento, o valor que eu remunero o dentista especialista para fazer o canal, para fazer endodontia. Então, no caso, eu combino, por exemplo, um valor fixo para essa doutora executar o tratamento de canal. Outro fator que vai entrar aí na composição da precificação é o custo hora da minha clínica. Então, eu já sei que aquela dentista especialista, ela leva cerca de 1 hora para fazer um procedimento. Então, eu vou considerar 1 hora do custo da minha estrutura. Aqueles custos invisíveis, lembra que eu falei para você? Que a gente tem dentro do consultório. Eu considero lá 1 hora de custo hora da clínica. Pronto. Aí está a fórmula, né? Como se fosse uma receita de bolo da minha precificação de um procedimento de endodontia, por exemplo. É claro, eu devo considerar uma lucratividade. Ou seja, eu como empresa, eu vou pagar os impostos, vou pagar a equipe que trabalha e tenho que ter um lucro em cima disso. E aí, como você, dentista, gestor, deve definir o percentual de lucratividade que você quer ter dentro de um procedimento, no procedimento de endodontia, por exemplo. Isso é um passo tão importante, gente, que eu vou contar para vocês uma história, um caso, né? De uma clínica odontológica grande aqui de São Paulo, uma clínica belíssima. A gestora ela contratou uma endodontista para executar os procedimentos na clínica dela. Ela atendia convênio odontológico. Então, para executar os procedimentos de canal dentro da clínica, essa dentista, ela ia algumas vezes na semana e eles faziam em média cerca de 100 procedimentos ao mês. Resultado disso tudo, ela combinou com a dentista especialista, executora do canal, de remunerar metade, né, 50% do que ela recebia do convênio odontológico. Na época, essa dentista não fez o cálculo da precificação correta. Ela remunerou a colega, né, dividindo ao meio o que recebia e arcava com todas as despesas de material, custódia da empresa, emissão de nota fiscal. Resultado: quando eu fui fazer o cálculo da precificação, considerando todos os itens que eu comentei com vocês, a clínica estava tendo um prejuízo de menos R$12. Então, gente, imagina uma clínica que executava em média 90 a 100 procedimentos de canal no mês, ter um prejuízo de menos R$12 por canal. Então, ou seja, é muito importante a gente precificar corretamente e saber o quanto que eu remunero a minha equipe. Nesse caso, a dentista gestora, ela poderia ter combinado um valor diferente com a equipe
ou ter optado em atender os procedimentos de canal somente no particular. Por quê? Porque aquela sensação de sala de espera cheia, muitos pacientes circulando dentro da clínica, era uma ilusão falsa, porque ela acabava atendendo, mas acabava que ela pagava para trabalhar. Por isso que é muito importante a gente saber o cálculo da precificação do procedimento. Vamos pegar agora um exemplo de uma precificação um pouco diferente. A gente estava falando aí dos tratamentos de periodontia, dos tratamentos de canal. Existem alguns procedimentos que envolvem outros fornecedores, como, por exemplo, os tratamentos de protocolo. O tratamento de protocolo, você vai ter a dental que fornece o seu material, você vai ter os implantes que você vai utilizar no tratamento e você vai ter o laboratório de prótese. Então, todos esses itens você tem que considerar no cálculo da sua precificação. E outro item muito importante, que às vezes você só vai perceber quando você começar a atuar mais tempo aí no mercado. Existem algumas situações que você, dentista, você precisa repetir a prótese. Não sei se já aconteceu com você, cirurgião dentista. Você fez, por exemplo, uma coroa e nessa coroa a paciente, por exemplo, ela não gostou do formato do dente, não gostou da cor do dente e é claro, faremos um tratamento com o nosso cliente e a gente quer que ele saia satisfeito, né, da nossa estrutura. Então, nesse caso, precisamos mensurar também as repetições que nós temos na nossa clínica. Pode ser que dentro da sua estrutura você contrate um dentista protesista que faça os procedimentos e é importante que vocês tenham uma excelente comunicação para que você saiba se você está tendo ou não essa situação dentro do seu consultório, as famosas repetições, tá? Por quê? Porque você, dentista, pode negociar com o seu laboratório de prótese, quando a gente acontece de um erro ou quando acontece um problema na cor do dente ou no formato, para que você negocie com o seu laboratório de prótese e sim, possa repetir a peça sem um custo, por exemplo. Tá? Então é importante que a gente tenha esse controle aí dentro da nossa estrutura. E aí quando a gente pensa na precificação de um procedimento que envolve laboratório de prótese como protocolo, precisamos pensar em todos os itens que vão compor essa precificação, que são os tributos que a gente recolhe, a taxa do cartão, que vai estar inclusa toda vez que a gente passar um cartão de crédito, o laboratório de prótese. Preste atenção se o laboratório cobra, por exemplo, uma taxa de emergência quando você vai fazer um protocolo, se ele está cobrando a repetição se ocorrer. Então, todas essas situações nós monitoramos, temos que monitorar dentro da nossa estrutura e considerar na precificação. A repetição é algo que a gente não controla via sistema. Né? É algo que a gente consegue controlar com uma equipe muito engajada, as auxiliares conversando com os dentistas que executam o procedimento para a gente poder ter um controle e mensurar. Será que a sua taxa de repetição está alta aí dentro da sua estrutura? Será que você está pagando 2 vezes pelo mesmo serviço? Então é importante que a gente tenha o controle de todas as peças que vão ao laboratório e retornam. Para quê? Para que não ocorra a moldagem de um mesmo elemento 2 vezes, ou que aconteça uma falha na comunicação do dentista que executou com o laboratório e ocorra erro de cor, erro de formato, ou até mesmo um problema no material que vai ser utilizado no protocolo. Você já parou para pensar, dentista, se você combina com o seu paciente que você vai fazer, por exemplo, uma coroa de cerômero, uma coroa de resina. E aí, por uma falha na comunicação, a nossa equipe envia para o laboratório e pede para fazer uma coroa de porcelana. O custo é outro, a gente sabe que o custo chega a dobrar no laboratório. Então, por isso que é importante que a gente ative aí a comunicação dentro da nossa equipe, que a gente tenha aquele engajamento com as meninas, com os dentistas que trabalham ali na nossa equipe, para que a gente possa, sim, hora que acontecer uma falha, acontecer uma repetição, possamos mensurar e possamos considerar no cálculo da precificação.
Nós falamos aqui hoje sobre a precificação dos procedimentos de periodontia, dos procedimentos de endodontia, os mais complexos, os procedimentos de prótese, né, que envolve o laboratório. E nós vamos falar ainda mais sobre as principais dificuldades, os principais desafios que os dentistas gestores enfrentam aí no dia a dia dos seus consultórios odontológicos. Até mais! Uma das principais questões que todo cirurgião dentista tem nos seus consultórios é: como que eu separo a minha grana, o meu dinheiro do consultório? Como que eu faço essa separação? Pois é, eu vejo muitas clínicas que tem aquele famoso tudo junto e misturado, sabe como é que é? Dentro da conta corrente do consultório, eu vejo pagamento do aluguel do consultório, pagamento da folha, salário dos funcionários, aí daqui a pouco começa. Escola do filho, clube, saída, cinema. Ai, aí fica tudo junto e misturado na conta corrente. Gente, vira uma salada mista. Pois é, esse é um assunto muito polêmico. Todo dentista, eu percebo que tem uma certa dificuldade para fazer essa separação e entender por que ele tem que se separar do consultório, né? Já que ele trabalha no consultório, já que sai tudo da mesma conta, enfim. Gente, essa organização, essa separação de conta corrente do consultório e conta corrente pessoal é muito importante. Veja bem, quando a gente tem tudo junto, é difícil a gente mensurar o quanto que você, dentista, precisa para viver na sua vida, né? Nas suas despesas de casa, na sua diversão, na sua casa, na sua habitação, moradia, enfim. Por isso que é tão importante a gente fazer essa separação. Muitas vezes, os dentistas, eles ficam com aquela desculpa assim: mas Cíntia, eu vou usar, por exemplo, o cartão de crédito meu para pagar as minhas contas e as contas do consultório, né? Porque já sai tudo no mesmo momento. Então, gente, hoje em dia, a gente tem formas muito práticas da gente dividir e poder controlar, assim, em grupos, agrupar as despesas que a gente tem no consultório e na nossa casa. Então, vamos lá. Quando a gente tem dentro da clínica odontológica uma pessoa que pode nos auxiliar, nos ajudar nessa organização, já é o primeiro passo. Por quê? Porque aí você, dentista, começa a separar as contas, até fisicamente mesmo. Você pode escolher uma pasta para colocar os boletos do consultório e os boletos da sua vida pessoal, por exemplo. Dentro do consultório odontológico, a gente tem algumas despesas que a gente gosta de agrupar. E eu falo que quando a gente agrupa as despesas, a gente tem uma clareza, uma organização em como a gente pode colocar um pouquinho em cada gaveta. Sabe como é que é? Um pouquinho em cada conta, em cada despesa. Então, de um modo geral, dentro do nosso consultório odontológico, a gente vai ter as despesas da nossa instalação, do aluguel, do IPTU, do condomínio. A gente vai ter as despesas com a nossa folha de pagamento. Então, os salários, a cesta básica, a gente tem algumas despesas relacionadas a comissionamento, por exemplo, os impostos que incidem sobre a nossa folha de pagamento, como o fundo de garantia e o GPS, que são contas que a gente paga ali no GPS lá para o dia 15 e o fundo de garantia lá para o dia 7. A gente tem as contas variáveis de laboratório, as contas de dental, enfim, as contas do marketing, né, do seu impulsionamento, da agência que você utiliza para fazer os anúncios. E quando nós organizamos as nossas contas em gavetas, em caixas, a gente consegue aí ter uma visão geral de como é que andam as despesas do meu negócio. E aí sim, estabelecer tetos ou metas. Você já parou para pensar que você pode, por exemplo, programar uma reforma dentro do seu consultório, dentro da sua estrutura? Para isso, é preciso o quê? Somente organização. Anotar, lançar, colocar dentro do seu sistema, enfim, tudo aquilo que você tem de despesa, e você pode fazer isso daqui até o final do ano. Por quê? Porque você consegue ter uma visão do quanto que você tem de despesas durante o mês, os próximos meses que virão, por exemplo,
tá? Então eu gosto sempre de dividir aí com as clínicas odontológicas, com os dentistas gestores aí desse Brasilzão, algumas ideias para facilitar a vida, para a gente poder mensurar a real despesa que a gente tem no consultório. Uma coisa é você, dentista, ir pagando todo mês ou todo dia, né? Aquele pouquinho de conta. Hoje eu pago um boleto de dental, amanhã eu pago um boleto de componente. E aí, quando você soma essas despesas todas, você fala, nossa, eu não tinha ideia de como eu tinha tantas despesas, como a minha despesa é alta. Pois é, dentista. Por isso que a gente precisa organizar, e quando a gente coloca tudo dentro de um lugar, dentro de um sistema, por exemplo, a gente consegue fazer essa visualização e essa classificação. Com essa organização, você pode até utilizar aí a sua estrutura de contabilidade, por exemplo, e escolher uma forma de tributação que possa te ajudar, como, por exemplo, o livro caixa. Para quem é pessoa física, ter todas as despesas anotadas, catalogadas e com aquela informação, tem nota fiscal sim ou não, faz toda a diferença. É uma baita economia de impostos aí que você, dentista, pode ter. E para isso a gente precisa ter o quê? Todas as nossas contas organizadas. A partir daí, quando a gente começa um nível de organização, lançar essas contas, você pode reduzir e você pode ter um ganho aí nas suas despesas, né? Você pode reduzir aí as suas despesas e ter maior lucratividade. Por isso que é importante esse investimento, por exemplo, numa pessoa, numa equipe, num financeiro, por exemplo. Hoje em dia, gente, tem muitas clínicas odontológicas que já têm a figura do financeiro dentro das suas estruturas. São administradores, são gestores que trabalham dentro dos consultórios odontológicos, auxiliando o cirurgião dentista nessa função. Nos treinamentos que eu faço pelo Brasil, eu tenho muitos dentistas que participam e tenho também muitos gestores dentro dos consultórios odontológicos. E aí vale aquela famosa rotina. A gente organiza um dia a dia do financeiro. Para quê? Desse funcionário. Para que ele possa organizar suas contas, para que ele possa te auxiliar em todas as despesas, e aí sim, para você poder tomar decisões estratégicas no seu negócio baseadas em números. E aí você poder organizar uma reserva de emergência para compra de um raio-x panorâmico digital, por exemplo. Você pode programar a compra de um tomógrafo para você que é um cirurgião que faz aí muitas cirurgias, muitos implantes. Poxa, a gente sabe da importância desses exames e nada melhor do que a gente ter um equipamento dentro da nossa estrutura e que a gente possa utilizá-lo para fechar orçamento, para ter mais segurança e assertividade nos laudos, nos planejamentos que a gente monta aí nas avaliações dentro dos consultórios odontológicos. Ninguém precisa se endividar, ficar com aqueles boletos com valores altíssimos para adquirir um equipamento novo, né? Para comprar, para montar uma sala nova, para reformar, ampliar a sua estrutura. Basta ter organização financeira, tá? E aí, essa figura do financeiro dentro da sua estrutura vai ser importantíssima. A gente já viu que ele vai organizar suas despesas. Então, dentro do financeiro, a gente sabe que tem ali o contas a pagar. E mais, a gente pode também fazer com que esse funcionário estratégico do financeiro controle o nosso contas a receber. E o que é esse contas a receber, gente? Toda clínica odontológica estabelece algumas formas de recebimento. Então, você pode receber via cartão de crédito, débito, boleto, Pix. Pois é, todos esses recebimentos, eles precisam ser conferidos e a gente precisa dar baixa dentro do sistema. Então, aí, mais uma função do seu funcionário financeiro. Ele vai poder controlar todos os recebimentos da sua clínica, mensurar a inadimplência que você tem dentro do seu consultório, pode até calcular o custo hora, qual que é o custo hora da sua estrutura, e aí poder, com você, dentista gestor,
estabelecer as próximas metas, estabelecer os próximos passos financeiros dentro do seu negócio. Porque, afinal de contas, se tem um negócio que é lucrativo nesse país, é a odontologia. Por isso que a gente observa tantos investidores, tantas pessoas abrindo clínicas odontológicas, ó, lógico, né, gente, que são pessoas, não serão ETs. Tantas pessoas abrindo clínicas odontológicas de outros setores. Por quê? Porque eles viram que a odontologia, ele é um ramo muito lucrativo. E nós, brasileiros, né, vocês dentistas brasileiros são referência mundial. A gente tem muito paciente que vem de fora, da Nigéria, dos Estados Unidos. Existe um turismo dentro do Brasil para os pacientes virem até as nossas clínicas e fazerem todo o tratamento estético, porque somos referência mundial na odontologia estética. Então é claro, gente, que se faz necessário toda uma equipe para que a gente tenha um controle, para que a gente tenha uma assertividade nos nossos processos, no que a gente oferece de melhor para os nossos pacientes. Então, veja bem, quando a gente fala aí de um controle financeiro, né, dentro da nossa estrutura, esse funcionário que vai cuidar do seu financeiro, ele vai ser uma peça-chave, porque ele vai poder cuidar tanto das despesas como das receitas que entram no seu consultório. E aí sim, você, dentista, gestor, vai poder se concentrar no que mais te interessa, nas tomadas de decisões estratégicas, na parte técnica, que a gente sabe que exige muito dos dentistas uma constante atualização. Todo ano a gente tem material novo, a gente tem técnica nova, produtos novos, então isso exige uma constante atualização dos dentistas. Por isso que quando temos uma equipe, temos uma pessoa no meu financeiro, uma pessoa no meu marketing, a empresa ela flui muito melhor, ela consegue ter muito mais atendimentos, cada pessoa no seu departamento, cada funcionário tomando conta de um determinado foco dentro da empresa, tá? Então, gente, hoje a gente falou aí da importância da gente ter um financeiro e da gente ter controle aí e separação das contas da pessoa, né, as contas pessoais, das contas da clínica, para que a gente tenha mais lucratividade dentro dos nossos negócios. Até mais! Uma das principais perguntas que eu mais recebo no meu Instagram é: como que eu remunero um dentista que eu vou contratar, que eu vou chamar para trabalhar na minha clínica odontológica? Pois é, toda vez que um dentista resolve empreender num consultório odontológico, ele normalmente escolhe ali uma área de atuação, ele gosta mais de cirurgia, ele gosta mais de fazer tratamentos ortodônticos, e aí as demais especialidades, né? Quando ele tem uma necessidade de fazer um canal, por exemplo, ou fazer algum procedimento que não é muito da área dele, surge aquela velha dúvida: vou chamar aquele meu amigo, aquele meu colega, aquele professor que faz muito bem esse procedimento, mas como eu remunero esse colega? E se eu chamar esse colega e começo a pagar errado? Acho que a maior dúvida, o maior medo que o dentista tem é esse, de chamar o colega e de começar a remunerar errado dentro da sua estrutura. Pois é, gente, vocês dentistas não precisam ter medo de crescer. Pelo contrário, a gente deve sim montar uma equipe multidisciplinar, com um dentista em cada área, porque a gente sabe que a odontologia está cada vez mais especializada, cada dentista focando cada vez mais a sua área de atuação, para dar conta das atualizações, para utilizar os melhores produtos e as melhores técnicas. E a gente só consegue isso com uma equipe multidisciplinar com vários dentistas. E aí sim, a gente tem algumas formas de combinar como a gente pode remunerar. Você pode combinar uma diária com o seu colega, né, um valor por dia, você pode combinar um percentual, você pode combinar um valor fixo por procedimento, por exemplo. Olha, se você vier fazer uma extração aqui na minha clínica, eu vou te pagar, vamos combinar um valor X por elemento, por exemplo, tá? E para todas essas formas, é importante que a gente saiba no detalhe tudo que vai envolver a precificação desse procedimento que você vai
convidar o dentista colega a executar na sua estrutura. Então é importante você atentar para alguns itens, né? Então, esse colega, quando vier atender na sua estrutura, que ele tenha uma sintonia de técnica com você, que vocês tenham o mesmo protocolo de atendimento, a mesma forma de abordagem. Imagina você, dentista, gestor, que vai atender na sua clínica de gravata, com aquele jaleco todo justinho, né? Que agora tá todo na moda, aqueles jalecos escuros, justinho, com aquela gravata, com aquele gel no cabelo, e o seu colega vem atender ali todo de camiseta, mal vestido. Então é importante que vocês combinem aí a forma de atender, a forma de se apresentar para o seu cliente, como que você vai explicar o procedimento que o colega vai executar, que vocês tenham essa sintonia. Segundo ponto muito importante, combine antes o valor que você vai estar remunerando. É importante que o dentista especialista que vai fazer o procedimento, ele tenha segurança no que está fazendo, tenha conhecimento técnico claro e que ele se sinta remunerado de uma forma coerente com aquilo que ele vai estar prestando de serviço dentro da sua estrutura. E você, dentista gestor que está contratando, você precisa conhecer todos os custos que vão envolver esse procedimento. E aí, quando conversar com esse colega antes de começarem a trabalhar juntos, é importante que você mostre. Eu gosto de falar assim e eu gosto de mostrar para todo dentista que a gente começa a fazer uma parceria, eu gosto de mostrar todos os custos que, como uma clínica odontológica, como gestora de uma clínica odontológica, eu tenho. Então eu mostro ali o quanto que a gente paga de imposto, o quanto que a gente tem de custo hora no procedimento. Eu gosto de mostrar tudo. Para quê? Para que o dentista entenda. Porque muitas vezes o dentista especialista ele não tem a ideia de como que é caro uma estrutura odontológica, todos os custos indiretos envolvidos, todos os registros que a gente faz, os laudos de raio-x, os EPIs que nós disponibilizamos dentro da nossa estrutura. Isso tudo são custos que oferecemos para todos, né, os prestadores de serviços, são necessários para a gente executar os procedimentos com segurança e a gente considera no cálculo da precificação. Então, quando a gente combina com o dentista a remuneração, é importante a gente mostrar para o colega que vai prestar o serviço todos os custos que nós consideramos diretos, indiretos e, principalmente, combinar uma data, né, gente? Então, imagina aí uma clínica que tem 10, 15 dentistas trabalhando dentro da estrutura. Imagina você pagar todo mundo no mesmo dia, né? Você vai ter um impacto aí no teu fluxo de caixa. Então, tá aí uma outra ideia que você, dentista gestor, pode fazer na sua estrutura. Você pode combinar datas, né? Escolher 2 datas no mês para você remunerar a tua equipe. Pode ser que alguns dentistas recebam no dia 15, outros no dia 30, tá? Para não ficar todos os dentistas recebendo numa mesma data. E eu gosto sempre de remunerar uma vez no mês. Porque imagina todo dia um dentista trabalhando na nossa estrutura e você todo dia fazendo pagamento. Imagina a minha equipe do financeiro todo dia tendo que fazer pagamento. Então, eu gosto sempre de concentrar uma data, né? Um dia no mês, metade dos dentistas, da equipe de dentistas recebendo num dia e outra metade recebendo no outro. Atenção, dentista gestor, eu tenho certeza que você já percebeu no seu fluxo de caixa que tem alguns períodos no mês que você tem muita despesa. Algumas a gente não consegue mudar a data, como os impostos, as folhas de pagamento. Todas as outras a gente pode e deve escolher a melhor data. Portanto, escolha uma data que combine com o seu fluxo de caixa. Aquela data que você já pagou as principais contas e que você consiga remunerar a tua equipe de forma tranquila. E outra dica que é muito importante, gente. Se a sua clínica recebe tratamentos parcelados, é importante que você também combine a remuneração dos dentistas da mesma forma. Imagina se você recebe os seus tratamentos parcelados aí em 12, 24 vezes e você remunera a sua equipe de dentistas à vista, por exemplo. Pode ser que num curto período de tempo você tenha aí um descaso no seu fluxo de caixa. Então,
São algumas situações que, como dentista gestor que você pode tomar dentro do seu negócio para garantir fluxo de caixa, para garantir saúde financeira dentro do seu negócio. E toda vez que o dentista especialista receber o valor referente aos tratamentos que ele fez, ele pode emitir um recibo ou uma nota fiscal. E esse recibo do dentista especialista, a clínica odontológica pode utilizar no seu livro caixa, por exemplo, e lançando como uma despesa dedutível, ou seja, uma despesa que você pode considerar no cálculo do imposto que você, como dentista, pessoa física, tem a recolher. Então, a gente tem aí, gente, várias formas de negociar com um dentista especialista, né? Um valor fixo, uma diária, um percentual do procedimento. Cabe sempre da gente combinar a melhor forma com o colega que vai prestar. Por isso é muito importante o dentista gestor escolher a melhor forma de remunerar o dentista especialista e montar um time campeão, um time de dentistas que possa atender o seu cliente, o seu paciente de uma forma uníssona, de uma forma com que você gostaria que fosse atendido, tá? Então, combine sempre, logo no começo, a forma que você vai remunerar, não só a forma de remuneração, como também como o dentista deve se portar dentro da sua clínica, o dress code, o avental, o uso da gravata, o uso do salto para as doutoras, enfim, para que toda a equipe ela trabalhe sempre unida, que ela trabalhe de uma forma única, que o paciente se sinta acolhido dentro da sua estrutura. Eu tenho certeza que quando a gente monta um time multidisciplinar, com uma remuneração adequada, correta, de acordo com o cálculo e de acordo com os custos que a estrutura tem, a gente consegue ir muito mais longe. Sozinho, como um dentista só atendendo numa clínica, a gente tem uma limitação de tempo, de hora, de agenda, de equipe. E quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente tem uma troca muito rica, a gente consegue oferecer muito mais serviços para os nossos clientes, a gente consegue atendê-los desde uma reabilitação oral até a parte estética de harmonização orofacial, dos aparelhos alinhadores que hoje em dia estão sendo muito utilizados, e a gente sabe que para um único profissional se atualizar em todas as nuances da odontologia moderna é muito difícil. Então sim, vamos montar uma equipe unida, que tenha essa remuneração, que seja engajada e que esteja olhando ali para o mesmo objetivo único que a gente tem dentro dos nossos negócios, que é levar ali sorriso, quer levar bem-estar, autoestima elevada para todos os nossos clientes. Até a próxima. Um grande problema que o dentista enfrenta no seu dia a dia é definir o foco, definir a sua meta, onde ele quer chegar. Pois é, gente. Por isso é importante definirmos as nossas metas. E as metas que a gente define para a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, elas se tornam metas quando a gente coloca data, quando a gente define o que a gente realmente quer ali para o nosso negócio, para o nosso consultório. E aí a meta se diferencia do sonho porque a gente materializa, a gente põe número, a gente mensura e a gente transforma a meta numa meta SMART. O SMART é um anagrama que significa específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. O que isso tudo significa, gente? Significa que quando eu quero definir uma meta para o meu negócio, que é o famoso plano de negócio que a gente coloca ali dentro do consultório, eu tenho que definir muito detalhado, muito específico o que eu quero. Vamos falar um exemplo aí prático? Eu quero ter um faturamento de 100 mil reais. Vamos pensar se isso é uma meta SMART? Ela é específica. Eu estou falando que eu quero um faturamento, né? Ela é mensurável. Eu falei o número. Não é 10 mil, não é 5 mil, é 100 mil reais que eu quero. Então, ela é mensurável. Ela é atingível. Poxa, no patamar que eu tô, a quantidade de tratamentos que eu fecho, eu consigo atingir essa meta. Ela é relevante. Nossa, ela é importante para mim. A hora que eu ver ali no meu sistema 6 dígitos, nossa, eu vou sentir até
os pelos do braço arrepiarem, né? E ele é temporal. Eu falei quando que eu quero. Eu quero ali no mês X de 2021, por exemplo. Então, toda vez que o dentista for definir uma meta, é importante que a meta tenha todas essas características. E isso, gente, a gente pode definir para vários indicadores que a gente tem dentro do nosso negócio. E quais são esses indicadores? São aqueles números que a gente tem em todo o negócio e que fazem mostrar onde eu estou, para onde eu vou. Faturamento é uma delas. Receita é outro fator que você, dentista gestor, pode definir uma meta. Você pode definir uma meta, por exemplo, de inadimplência. Eu quero atingir, por exemplo, 5% de inadimplência. Eu quero receber todos os boletos, mas se 5% eu não receber, ok, eu vou negociar com os pacientes. Você pode estabelecer metas de despesa para reduzir despesas dentro da sua estrutura e falar um valor fixo por mês. E isso vai te ajudar, inclusive, a controlar os gastos que você tem no seu consultório, na sua clínica. Outra meta que eu gosto muito de fazer são as metas de reforma, as metas de ampliação, de aquisição de equipamentos, mas aqueles que vão fazer sentido para você, dentista. Somente aqueles que você vai realmente utilizar e vão alavancar o seu negócio. Vamos falar um exemplo aí prático? Por exemplo, você que é dentista que faz avaliação de ortodontia ou avaliação para um protocolo ou implante, você adquirir um raio-x panorâmico digital. Não faz toda a diferença? Você já parou para mensurar quantas avaliações você deixou de fazer porque o paciente prometeu que ia fazer a panorâmica e ia voltar e não voltou? Pois é, eu já mensurei isso na minha clínica. E na minha clínica, 65% dos pacientes que falaram que iam fazer a panorâmica e voltar, não voltaram. Por isso, para mim, foi muito importante colocar e adquirir um raio-x panorâmico digital. Me deu agilidade, eu consigo fazer já avaliação ali na hora. E aí, se o dentista precisar de uma tomografia, por exemplo, ele já pede para o paciente. Porém, o planejamento geral, se vai precisar de um levantamento de seio ou não, ele já conseguiu fazer, meu profissional já conseguiu executar. Então, a partir do momento que eu estabeleço o que eu quero, eu coloco um valor e coloco prazo, a minha mente, ela trabalha. Parece que o universo conspira. Eu começo a ver raio-x panorâmico em tudo quanto é lugar. Por isso que é tão importante para você, cirurgião dentista, definir as suas metas. Eu quero adquirir um equipamento, eu quero fazer um cálculo da precificação de um procedimento na minha clínica, eu quero abrir uma nova sala de atendimento até o final desse ano, por exemplo. Definam as suas metas. E aí, com o passar do tempo, você vai ver, dentista, que quando você escreve a sua meta, você define a sua meta com todos aqueles detalhes de específico, mensurável, atingível, relevante e temporal, você consegue atingir resultados extraordinários. Às vezes que você nem falava assim, nossa, eu nem imaginava que eu ia conseguir isso aqui agora, esse ano. Às vezes você consegue até antes do prazo que você coloca ali no seu plano de negócio, quando a gente fala de consultório, ou no seu projeto de vida, quando a gente está falando aí de metas pessoais. Convido você, cirurgião dentista, a baixar o arquivo referente ao projeto de vida para que você utilize no seu negócio e na sua vida pessoal e defina as suas metas. Eu tenho certeza que quando você determinar onde você quer chegar, você vai atingir resultados extraordinários. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Olá, cirurgião dentista. Meu nome é Cíntia Miai e eu sou especialista em administração financeira para clínicas odontológicas. Durante os próximos vídeos, eu vou dividir com você experiências, dicas e muita história sobre todos os dentistas que eu convivi durante os últimos 20 anos. Histórias de sucesso, histórias de superação. E em muitos momentos, vocês, cirurgiões dentistas, tiveram que se reinventar e se desafiar para conseguir resultados financeiros diferentes do que vocês tiveram até então. Por quê? Porque todo dentista que eu conheço não teve na faculdade informações preciosas sobre precificação, sobre cálculo de custo-hora, sobre o custo-hora seu cirurgião dentista. Quanto custa a sua hora clínica?
Pois bem, todas essas nuances fazem parte do seu dia a dia e você, como dentista gestor, pode e deve considerar no seu negócio. Então, vamos juntos nessa, na comunidade Dentista Rico, no canal Dentista Rico? Eu te espero lá. Até a próxima! Convido você, cirurgião dentista, a participar da nossa comunidade Dentista Rico, assinando o nosso canal no YouTube e o nosso podcast. Te espero lá! Essa foi mais uma informação financeira que você, cirurgião dentista, pode aplicar hoje no seu consultório. Espero que você tenha gostado dela e que você aplique ainda hoje. Sim, só vai valer a pena se você, dentista, colocar para funcionar. Então, te espero no próximo vídeo. Até mais! Esta foi mais uma dica que você, cirurgião dentista, pode aplicar hoje no seu consultório. Eu espero que você tenha gostado do nosso podcast e até a próxima!